Querido Pai, agradecemos por mais uma noite de estudo, agradecemos pelo tema que virá hoje, que mais uma vez nos servirá de aprendizados, de coisas úteis para nossas vidas, porque diz respeito ao nosso trabalho, aquele trabalho de caridade que sempre praticamos na seara do Mestre Jesus, que na sua passagem por aqui nos ensinou, tanto por parábolas como por atitudes. E o tema de hoje tem muito a ver com a parábola do semeador. Como diz a música, ele é a semente. Então, quando é uma semente de amor, ela vai fluir no tempo certo. Cabe a todos nós termos paciência e sabedoria, como será brilhantemente explanado pelo nosso palestrante, que estará acompanhado de muito apoio, de muita iluminação para nos trazer o tema. Então, abençoe a todos nós nessa noite, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso espaço de estudo. Então, é uma alegria muito grande poder ver todos, né, comprometidos em a gente se conhecer, a gente conhecer melhor os ensinamentos do nosso mestre e darmos continuidade na sua missão apostólica, né? Tanto nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, sobre uma visão aí, talvez um pouco mais dilatada sobre os acontecimentos aí que ocorreram naquela época. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Atos. A primeira pergunta que eu quero fazer é: alguém leu o capítulo antes da palestra? Dona Essilete, Bruno está dizendo que não. O Anderson, eu não vou perguntar, que com certeza ele leu, né? Cláudia também disse que não. Também disse que não. Então, tá bom. Então, eu convido todos, após a palestra, que leiam para poder tentar enquadrar o que nós vamos compartilhar essa noite. Eu falo nós, porque com certeza virão as perguntas e as colaborações de cada um. Então, é um conhecimento que ele é partilhado, compartilhado. Bem, eu não vou ler, porque este capítulo ele tem 52 versículos. Então, ele é um tanto quanto extenso. Então, eu vou tentar resumi-lo muito breve, e aí, lógico que eu não vou, né, passar por todas as partes, mas a parte central. E depois, se vocês lerem, tiverem alguma pergunta sobre, né, porque dá tempo de ler ainda, né, durante a palestra, então dá tempo de abrir no computador e ler, aí vocês podem nos enviar as perguntas em relação a algum versículo e a gente tenta criar esse conhecimento junto. Bem, lembrando, né, eu sempre gosto de lembrar, aí eu falo para que isso também fique vivo em minha mente. O Ato dos Apóstolos é a continuidade da missão de Jesus e que nós a recebemos desde a partida dele até hoje. Então, não é só o ato que aconteceu, mas também são os atos que guiam a nossa vida de cristão. E o que nós estamos vendo agora? As viagens de Paulo, né, para levar esse evangelho. E aí, como bem o Anderson disse no início, por que não a gente não lembrar dessas viagens, como também o que Jesus nos trouxe na parábola do semeador? Então, todas as palavras de Paulo daqui para frente, de todos os apóstolos, nada mais são do que essas sementes, né? Cada um fazendo a sua missão de semeador, de lançando a semente em todas as terras possíveis. Então, Jesus, na sua passagem, ele semeou no coração daqueles que estavam ali ao redor dele, e depois os apóstolos, lembrando, acredito eu, do que Jesus deixou escrito lá em Marcos, no capítulo 16, mais precisamente no versículo 15, Jesus deixou ali uma missão, né? Ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Então, acho que eles olharam lá assim, ó, nossa missão aqui, ó, levar o evangelho a todas as criaturas. E assim foi o que Paulo, né, depois de sua conversão, que nós já vimos nos capítulos anteriores, depois de quase um ano aí, né, vivendo essa visão, essa, como que eu poderia dizer, sentindo ali, né, o dia a dia do cristão, porque ele era um cristão recém-convertido, e estava ali tendo ali, absorvendo, né, esse cristianismo junto com os apóstolos. E assim, e o mais interessante dessa história de Paulo, que ele não foi um apóstolo que conviveu com Jesus, mas ele assumiu aí pela força da fé, assim como todos nós que não vivenciamos, mas por esse contato que ele teve, ele assumiu essa máxima deixada para Jesus e foi ali servir após a sua conversão a essa missão de ser semeador da boa nova, de levar a todos, inclusive aqueles que ninguém gostaria que não gostavam muito, que eram ali os gentios, né, que eram aqueles que não criam, que eram os pagãos da época. Paulo foi levar a palavra, essa boa nova a todos esses corações. Então, este capítulo começa aí, né, e começa assim de uma forma que a gente nunca pode esquecer. Nós já dissemos isso, nós, né, todos os palestrantes ao longo deste curso, que tem uma coisa que era muito particular de Jesus e que ele continua, que esse costume continua sendo repetido por Atos, que é o fato de orar. Então, a gente começa vendo o capítulo como uma oração, eles estão em oração, e aí o jejum, né, essa abstenção, essa concentração em cima, né, de um objetivo que é entregar, através da oração, os seus pedidos a Deus, e nós vemos aí, logo no início do capítulo, como nós estamos falando de uma visão espírita, a gente já falou do Pentecoste, que todos os apóstolos e dali diante, né, a questão da mediunidade, eles recebem desse grupo espiritual que se encarregou de dar essa continuidade da missão apostólica de Jesus, a missão de sair, né, daquele meio e levar essa palavra, essa semeadura, a outros cantos. Então, são ali destacadas no meio deles ali, né, esse grupo espiritual pede que Paulo e Barnabé sejam esses semeadores da boa nova. E todos, essa comunidade ali, deixa muito claro, né, quando ele fala que eles impuseram a mão, então, ou seja, acho que reuniram-se todos para abençoá-los com a imposição de mão. A imposição de mão era uma das marcas desses apóstolos de Jesus, né, que curavam com a imposição das mãos, e os abençoam, e eles seguem a sua jornada. Então, aí começam as viagens maiores, que a gente vai ver nos capítulos seguintes. Nós seremos espectadores ou auxiliares de Paulo e dos outros apóstolos nessa jornada de semeadura. Então, nós temos ali alguns fatos marcantes nessa passagem, e o primeiro deles é que o Paulo e Barnabé saem aí nessa missão e chegam a uma localidade que era uma extensão aí, né, romana, designado, e encontram ali uma figura proeminente que estava ali muito ávido para poder conhecer, né, receber essa semente da Boa Nova em seu coração. E nós temos, junto a ele, que era um assessor, que estava ali na posição de, vou usar essa expressão, mas se vocês acharem que existe outra mais apropriada, vocês me auxiliem nisso. Que ele estava ali como opositor da semeadura do Cristo, né? Paulo tentava semear para aquele que queria o receber, e ele era o passarinho que vinha ali e tentava ali separar as sementes. E depois deste evento, né, dessa pregação de Paulo junto a esse lugar, Paulo se desloca e continua a sua pregação lá, juntos aos
aos gentios. Então, o capítulo ele vai falar mais ou menos sobre essa viagem. E usando ali, né, o tema da nossa palestra, a sabedoria e paciência do semeador, Jesus nos trouxe a parábola do semeador e agora nos dá a oportunidade, através dessa viagem de Paulo demonstrada, ver como que nós precisamos de ter a sabedoria e de utilizar os conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, para que a gente utilize essa sabedoria para saber como, aonde, e entender que para a semeadura dar resultados, ou seja, que se brote, ela exige de um tempo. Ela exige um tempo para ser germinado. Então, você vê, Jesus fez uma semeadura, nasceu no coração dos apóstolos, os apóstolos começam outra semeadura, e muitos vão sendo, através da semeadura, elas já vão sendo despertados que por onde os apóstolos passavam, eles arrebatavam muitos corações com os ensinamentos do Cristo, com as curas que eles iam fazendo, que era a continuidade do trabalho do Cristo. E nós temos hoje, recebemos esta semente de vários outros semeadores ao longo da história, como nós tivemos o trabalho de Paulo semeando, mas se não fosse o trabalho, e aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Fred, acho que foi sábado, um dia dessa semana que eu encontrei com ele, ele me trouxe essa luz, mas se não tivesse o trabalho de Lucas para estar ali atrás de Paulo, né, escrevendo tudo e catalogando todos os seus ensinamentos, essas sementes não teriam chegado até a gente. Então, vejam, o trabalho de um semeador, ele passa por diversas funções. Existe também os auxiliadores que vão ali junto, né, cultivando, tirando erva daninha em volta da semente. Então, seja, é um trabalho que ele é coletivo, ele não é um trabalho apenas individual. O cuidado que a gente tem, ele é coletivo. Então, graças a Lucas e graças a Paulo, nós podemos hoje beber dessa fonte da sabedoria que está ali, né? Não só o Novo Testamento, mas também a sabedoria que está contida no Antigo Testamento. Trazendo na nossa realidade hoje, nós podemos traçar dois raciocínios. Um de nós entendermos essa semeadura de forma coletiva, como disse a palavra, né, a semeadura do amor, a semeadura do bem, todas as palavras, toda a boa nova que o Cristo nos trouxe de uma forma coletiva, através do nosso trabalho frente à sociedade, pegando como exemplo o que a Anne trouxe nos avisos, né, a forma que nós temos de auxiliar, ela brincava aí com as questões materiais, de como é importante. E dessa forma, nosso trabalho é o quê? Cada um de nós auxiliamos, seja através de uma doação em dinheiro para a fraternidade, seja através do tempo, do voluntariado, de muitas vezes ir na distribuição de cesta, ou na confecção dos enxovais, seja na doação do dinheiro, ou de uma roupa, de uma fralda, qualquer movimento que nós fazemos para auxiliar o nosso próximo é uma semeadura. Ali está levando parte da gente, está levando a nossa semente, que como o Ederson bem disse na sua oração, a semente de amor. A gente coloca uma sementinha de amor em cada doação que nós fazemos. E essa semente vai chegar ao coração daquele irmão que recebe. Essa é uma forma também de espalhar amor, de espalhar a semente do bem em nossa sociedade, em nossa família, em nossa comunidade. Então, todos nós podemos nos enxergar como os grandes semeadores, como o semeador da parábola, ou como um pregador, como Paulo, porque o pregador não é aquele somente que se coloca na frente de um grupo de pessoas
e vai propagar a palavra de Jesus. Mas o pregador também é aquele que prega através das suas ações, no dia a dia. Quando a gente orienta, a gente compartilha o nosso saber com um amigo, nós estamos pregando. Quando alguém nos procura com um determinado problema, vamos assim dizer, que nos pede uma orientação com a nossa vivência, nós estamos pregando. Estamos executando o que Jesus nos disse, ide e pregai. Então, nós pregamos com palavras e pregamos também com as nossas ações. E o próprio Paulo nos diz lá nas suas pregações futuras, que diz que a fé sem obras é morta. Então, ou seja, nós temos a semeadura através das nossas ações. E as nossas ações, elas vão levar, da mesma forma, vai chegar a corações que estão prontos para receber, outros que vão cair em terra dura, mas o nosso trabalho é de semear. Sim, Fred. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tem uma perguntinha aqui. Olha só. Posso ignorar quem não quer ouvir as palavras sagradas? Posso não semear em terreno ruim? Boa pergunta, né? A própria parábola responde a esta pergunta. Porque o semeador ele não escolheu qual terreno ia cair. Ele semeou em todos os lugares. Porque, como que eu interpreto isso? A minha visão sobre essa questão dos terrenos e por que ele semeou em todos os terrenos. Porque em todos os lugares, e nós podemos ver isso espalhado, é só a gente sair pelas ruas e verificar que a gente vê o crescimento de uma planta em lugares totalmente inóspitos. Um lugar que você nunca poderia imaginar que poderia nascer uma planta, nasce. Isso demonstra o quê? Que todo lugar é possível ter a vida. Sim, Cláudio, pode beber água em todo momento da palestra, tá? Todo mundo pode beber água. Então, ou seja, por mais... o que Jesus quis demonstrar com isso? Volto a dizer, né? Na minha concepção. É que depois que a semente é lançada, ela irá germinar. O que vai acontecer é o tempo dela germinar. Hoje, eu posso escutar algo que eu não queira ouvir, não queira dar a eu ouvir, é no sentido de, porque ouvir não tem como só se eu tampar o ouvido, né? Mas, de uma forma geral, se eu estou passando, por exemplo, aqui, vou utilizar uma georreferenciação, que é a Praça Costa Pereira, e tem lá sempre um irmão fazendo a pregação das boas novas. Está seguindo aí, né? E de pregar a todos. A gente pode passar, a gente pode não dar valor, mas em determinado momento pode acontecer uma situação que a gente pode lembrar daquilo. Ou se a gente não lembrar com todas as palavras, o nosso consciente captou, e de alguma forma aquilo vai fazer sentido para a gente. Então, a semeadura ela nunca é inválida, apesar de lá na parábola dizer que algumas não brotaram porque vieram os pássaros. Mesmo os pássaros, e aí se a gente for levar até essa questão da própria semeadura, o pássaro pode fazer o quê? Ele vai pegar a semente de um lugar que eu tinha jogado, mas essa semente vai cair em outro lugar. A gente não vê que hoje o processo da semeadura, né, da continuidade das nossas matas, é exatamente através dos pássaros que levam a semente de um lugar para outro. Então, vejam como Jesus é tão sábio e a gente, às vezes, não consegue. Acho que cada vez que a gente lê a parábola, todo dia, nós teremos uma percepção diferente, um ensinamento novo. Então, ou seja, a semente, ela sempre vai germinar. E ela sempre vai ter o tempo. Anderson e depois o Fred, se tiver mais perguntas.
Opa, obrigado. Só complementando aí o que você falou, eu acho que não existe semente que não germina. Isso aí é uma opinião minha. Eu acho que existe o tempo de Deus em nossas vidas, né? Tudo aquilo que a gente semeia com amor, em algum momento aquilo vai fazer efeito, né? Então, quando a gente faz com amor, e aí é uma opinião minha, quem quiser pode discordar, eu acho que a gente está semeando com verdade, né? Com a justiça divina, e em algum momento, que vai ser no tempo de Deus, pode talvez levar anos, pode levar uma vida terrena toda, mas aquilo ainda vai fazer algum efeito. Obrigado. Fred, você tem pergunta? Posso perguntar? Pode, meu irmão. Antes de perguntar, eu só vou fazer um complemento que é maravilhoso, que eu acho que é maravilhoso que você está abordando isso, né? Quando a gente fala da história de Paulo e fala do semeador, né? Paulo, essa parábola e fala do semeador, eu sei que você talvez fale isso, mas eu acho que nós agimos como Paulo a todo momento. A gente semeia para tudo quanto é canto que a gente vai. E mesmo o semeador, Léo, quando a gente lê a história da Bíblia, né, a gente percebe que Paulo, depois que ele se converteu, ele ficou um período de tempo sem semear, porque as primeiras semeaduras que ele fez, as palavras que ele lançou, não foram muito bem aceitas. Então ele fez uma reclusão, depois ele voltou semeando, e mesmo assim Paulo era altamente estrategista. Ele ia em locais para semear, e como ele tinha um discurso muito bom, ele conseguia convencer muitas pessoas da verdade que ele estava portando, mas ele convencia pela verdade que ele falava do coração dele, como você falou. Mas mesmo assim, em alguns locais, ele, depois que lançava as palavras, ele percebia que não foi bem aceito. Então, o problema, talvez, nosso, é da gente querer semear e querer que as pessoas aceitem a ideia que a gente está trazendo, não respeitando o tempo. Paulo mesmo teve problema com isso quando ele entrou em Efésio, porque ele foi descreditado dessa semeadura que ele estava fazendo, ou seja, da boa nova que ele estava trazendo, né? Mas vamos uma pergunta, Léo, desculpa, eu precisava te falar isso daí porque eu sei que você vai abordar. A pergunta é, amigo, olha só, posso escolher onde semear? Posso semear só onde gosto? Essa é boa pergunta, né? Eu vou falar como a minha digníssima esposa sempre fala, assim, né? O que o Nazareno responderia, né? O que o Nazareno? Olha só, eu acho que nós temos que pegar o exemplo de Jesus, e Jesus, aí eu imaginando, eu tentando, né, estar lá junto dele, ou junto dos apóstolos, né? Eu acredito que eles eram imbuídos por esse amor que o Anderson colocou, e eles pensavam, acredito eu, não se... Como é que foi a pergunta? Se é onde eu gosto? Foi isso? Mas eles, acredito eu, que eles utilizavam o seguinte, eu tenho que ir aonde eu sou necessário. Então, eu acredito que eles eram aí tocados, né, pela essa, como diz aí, né, o sorrisinho maroto do Nazareno, e por mais que eles não quisessem, eles sabiam que a missão deles, eles deveriam ir aonde eles fossem necessários. Se a gente colocar, por exemplo, o início que nós já vimos, né, e que Pedro já sofreu, eles apanharam, né, eles eram chutados. Então, ou seja, o que vai determinar essa relação da gente gostar ou não é o quanto nós somos apaixonados pelo trabalho do Mestre Jesus. O quanto nós gostamos de semear essa palavra e o quão bem isso nos faz. Eu tenho certeza que aqueles que ainda duvidam de como é bom fazer o bem, é só experimentar dar algo para uma criança, de fazer o bem, da gente, igual, por exemplo, aquele dia que, aí eu vou partilhar uma experiência que eu e o Fred nós tivemos juntos, nós fomos levar alimento para uma assistida da casa, já é uma senhora de 80 e poucos anos, e a felicidade dela ao receber, sabe, uma cesta básica, de receber aquilo que ela necessitava. Eu gosto de fazer, sei lá, nós compramos umas verduras que ela gosta lá. Então, a gente sai de uma ação dessa, um negócio simples, nós gastamos, acho que 1 hora, né, Fred, do nosso tempo.
entre sair, comprar as coisas, levar e voltar 1h30. Então, uma hora do nosso dia que, na verdade, não foi ela que ganhou, como nós que ganhamos ao receber todo aquele carinho. Então, muitas vezes, nós precisamos lembrar desses ensinamentos do mestre, da gente estar próximo desse trabalho. É por isso que eu vejo muita verdade no que quando Paulo diz que a fé sem obras é morta, porque a gente consegue experimentar verdadeiramente aquela fé quando a gente nos colocamos em obra e nos vemos o resultado dessas obras na vida das pessoas. Aí seja pelo sorriso de gratidão, um abraço que a gente recebe, um muito obrigado, ou aquele que não diz muito obrigado, mas está recebendo aquilo e a gente sabe que para ele aquilo vai ser importante. Então, quando nós já estamos contaminados pelo vírus do amor cristão, nós não deixamos jamais de escolher aonde nós semeamos. Nós semeamos, estaremos disponíveis a semear a qualquer lugar e a qualquer tempo, porque aí está a beleza de tudo, né? Aí está a grande dádiva da gente de nos tornarmos, através do Evangelho, e sermos lembrados, através das palavras de Cristo, da nossa, talvez não seja a ordem correta, mas da universalidade da nossa família. Então, Jesus veio nos lembrar de que somos todos irmãos. E através, depois, dos nossos entendimentos, né, do plano espiritual, do entendimento da continuidade da vida, da relação de como a vida é constituída, como nós já vimos em cursos anteriores, da relação de fluido cósmico universal, que é a energia que permeia tudo. Então, isso aí só veio provar de que nós somos feitos da mesma origem. Então, se nós temos um DNA divino, somos todos irmãos. Então, está aí a grande obra, e nós colocamos como nossa família. Então, nós nos auxiliaremos, através da nossa fé, auxiliar o nosso irmão que está ali hoje, mais necessitado, e nós temos a oportunidade de auxiliar. Como eu tenho certeza que em algum momento de nossas vidas pregressas, como nós estamos neste planeta para experimentarmos todas as faces da vida, em algum dia nós também já fomos necessitados, seja de necessidade material, de um prato de comida, de uma roupa a vestir, como às vezes necessitados emocionalmente de receber um abraço, um carinho, uma palavra amiga, alguém se dispôs a fazer isso para a gente. Então, hoje nós temos, não como uma obrigação, mas nos sentimos chamados pela consciência divina a retribuir tudo aquilo que nós recebemos. E, Fred, você falou uma coisa sobre a questão de Paulo. Essa semana eu estava lendo um livro e eu me lembrei de Paulo quando eu li, porque o livro trazia um conceito de que geralmente a nossa individualidade, muitas vezes, ela é pautada em crença de eu ser melhor nisso, melhor daquilo, crença muitas vezes no conhecimento que eu tenho, e o autor chamava a atenção de que, nos trazendo a reflexão de que se a nossa personalidade, ou seja, aquilo que nos pauta, fosse baseadas em valor e não em crenças. Então, ele dá um exemplo, né? O médico é bom porque ele é especialista em, sei lá, neurologia, enquanto que talvez se fosse baseado em valor, ele seria um especialista em auxiliar o outro, né? De prestar a medicina de uma forma mais humana ou mais humanizada. E aí, eu me lembrei exatamente disso que você trouxe de Paulo, porque Paulo, nós podemos ver, assim, uma vez eu vi o Sr. Joel falar na fraternidade, que Paulo ele sempre foi fiel àquilo que ele acreditava. Então, naquele momento, enquanto ele era Saulo, ele acreditava muito naquilo. Então, por isso que ele fazia aquilo com muita paixão, vamos assim dizer. E depois que ele recebe a mensagem, que ele tem esse contato com Jesus e abraça, então ele abandona tudo aquilo que ele acreditava, assume um novo valor, mas ele já tinha um valor de ser um homem fiel às suas convicções. Então, ele solta uma crença que ele tinha, abraça outra, mas baseada no seu valor, no valor de fazer com que aquilo desse certo, de trabalhar aquilo com muita paixão. Então, eu me lembrei muito dele, porque
ele conseguiu se desfazer, que muitas vezes nós apegamos muito a determinadas crenças e achamos que se eu trocar, eu deixo de ser quem eu sou. E Paulo nos mostra, através do seu exemplo, que eu posso soltar algo e criar algo novo. Isso nos remete também, quando Jesus fala do batismo, fala que é necessário de um homem velho morrer para que o novo renasça. Então, ou seja, Paulo fez isso e nos deixa isso com muito propriedade o seu exemplo. Então, a vida, né, que a gente começa a acompanhar nas suas e todas as suas obras seguintes, nos traz muito essa relação, e que foi a relação que Jesus veio trazer. Jesus veio o quê? Nos trazer uma nova oportunidade de ver o mundo com os olhos diferentes daquele que o povo judeu vinha trazendo até aquele momento. Então, isso também nos mostra que a gente pode abandonar sempre essa questão do velho homem e nos transformarmos dia a dia em novos homens. Tem mais perguntas? Então, segue o baile. Tenho algumas 5 perguntas. Falei o número para você. Vamos lá. Porque aí eu tenho que adiantar aqui a fala, né? Mas assim, agora apareceu mais uma pergunta, mas vamos lá. Você acha possível que a semente lançada poderá ser germinada, compreendida em uma só encarnação? Explico. Estou na dúvida se essa semente lançada, orientação exemplo, será perdida na próxima encarnação, tendo em vista que o aprendizado somente ocorre com experiências. Boa pergunta, Claudine. Muito boa. Bem, aí eu vou falar no que eu acredito, né, de tudo que eu estudei, que é muito pouco em relação à quantidade de conhecimento que foi produzido até hoje, que ainda, né, será produzido, mas eu vejo que a semente, ela nunca é perdida. Acho que o Anderson falou um pouco disso, né, no que ele comentou. E mesmo que a gente passe de uma encarnação para outra, aquilo que a gente ouviu está gravado em nosso entendimento. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente vive em si, ele não é perdido. Tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente ouve, se a gente traça ali um paralelo, né? Tem coisas que a gente ouve aos 10 anos de idade, dos nossos pais, por exemplo, que são os nossa primeira fonte de semente, né? Vai plantando vai semeando um monte de coisa dentro da gente, e muitas vezes a gente só vai lembrar disso, puxa, eu com 50 anos de idade, vou lembrar de coisas que meu pai falou assim, puxa, meu pai tinha razão quando ele falou isso comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Então, a gente leva essa semente, como você diz, ela vai ser germinada, ela vai ser compreendida. Sim, conta, na verdade, a prova de estarmos aqui reencarnados. E a prova, muitas vezes, que a gente, na vida passada, nós éramos desencarnamos, fizemos ali aquele monte de treinamento no plano espiritual, aprendemos um monte de coisa, voltamos e temos a oportunidade de sermos pessoas diferentes, é a prova de que essa semente não foi perdida. Essa semente, ela nos acompanha por toda a nossa eternidade, porque nenhum conhecimento, nenhuma experiência, ela é perdida. Mesmo que muitas vezes a gente pode esquecer, mas ela está gravada em nosso ser, né? Através aí, existem os mecanismos técnicos, que eu não vou me entrar aí nesse detalhe. Mas sim, essa semente, ela permanece, vai brotar no momento certo, e nós iremos colher o resultado dessa semente, vai frutificar nesta vida, e nós levaremos o resultado disso para a nossa vida futura. Então, ou seja, enquanto plantação, enquanto colheita, ela irá fazer parte da gente por toda a nossa trajetória, né? Por toda a nossa eternidade. Posso perguntar, Léo? Pode. Bom, vamos lá, tem uma perguntinha aqui que dá para a gente juntar. Então, aquilo que acreditamos é o que devemos seguir? É então o correto, por assim dizer? Por que você disse que nós podemos mudar nossas crenças e valores? Por que eu disse que nós podemos mudar? Porque eu vou dar o meu exemplo. Eu, até vou arredondar, os meus 20 anos de idade, eu não tinha nenhuma relação, aí eu estou falando de crença, né, de crer sobre a espiritualidade. Nasci dentro da Igreja Católica, fiz catequese, primeira comunhão, né, fui batizado,
fiz ali, né, as coisas envolvidas ali com a Igreja Católica e nunca nem imaginei ter contato com a espiritualidade. Isso aconteceu na sala onde quando eu fazia faculdade, conheci uma pessoa, conheci outra, e a espiritualidade, eu já contei essa história de alguma palestra aí passada, mas posso repetir, só nessa questão de visão de crença, e isso começou, eu fiz uma pergunta para uma pessoa que era espírita, e a pergunta foi, tá bom, você está falando que a gente fica reencarnando, por que a gente não lembra? Essa foi a pergunta que todo descrente da espiritualidade faz, né? Acho que tem talvez o maior número de incidência. E a resposta foi muito objetiva, e que me colocou a pensar, que a resposta foi, você se lembra de algo que aconteceu com você quando você tinha 1 ano de idade? E eu falei, eu não. Então, se você não lembra que quando você tinha 1 ano de idade, que você está nessa vida, você quer lembrar de coisas que você tinha 500, 600, sei lá, 1000 anos atrás? Aí eu falei assim, faz sentido. Essa foi a experiência material sobre a questão. Então, eu me coloquei a pensar sobre isso. E nessa mesma semana, eu tive um sonho com meu pai, que já era falecido. E meu pai, nesse sonho, falou assim, meu filho, é esse negócio aí que essa menina te explicou que você precisa de seguir, porque existe, dá a oportunidade de você raciocinar sobre isso. E a partir disso, eu entrei fui buscando mais informações e hoje estou aqui, né, compartilhando com vocês essa história e me permiti mudar de opinião, me permiti buscar um novo entendimento, né, de buscar fatos e dados. Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente vê esse papel na passagem dessa pessoa que fazia oposição a Paulo, que é, na verdade, o quê? É uma forma que a gente tem de se questionar. Então, toda vez que a gente encontra alguém que questiona aquilo que nos é colocado, nos dá a oportunidade de a gente enxergar a vida de outro ângulo. Então, assim, eu disse isso baseado muito nesse livro que eu estou lendo agora, que o livro é exatamente um grande questionador daquilo que a gente sabe, de a gente ter a oportunidade, de nos dar a oportunidade de buscar testar aquilo que nós acreditamos, e não ter vergonha de mudar, que, na verdade, as pessoas que mais evoluem são aquelas que não se agarram às suas crenças e dão a oportunidade de ir se atualizando. Existe aí, eu não lembro quem que disse, algum dos filósofos ali que antecederam, né, estavam antes de Cristo, que disse que eu só sei que nada sei. Não tem alguém que disse isso? Não me lembro quem. Ele está dizendo aqui que foi Sócrates. Foi algum desses aí, Sócrates, Platão, enfim, um desses aí no passado aí. Então, já estava nos dando essa oportunidade. A gente está sempre buscando, e a própria filosofia, como matéria, nos estimula a fazer o quê? A estar se questionando, a buscar a verdade. Então, quando nós vemos essas pessoas que, como Platão não, vou dizer o que está lá, né? Aquele que é opositor de uma ideia, na verdade, cada um tem a sua verdade. Hoje nós vemos as religiões, né? Nós vemos aí o cristianismo, nós vemos o islamismo, nós vemos o budismo. Cada uma dessas, elas não são opositoras à outra. Se a gente for olhar com o olhar que nós temos hoje da espiritualidade, nós vemos que cada uma vai dizer o quê? Aquilo que precisa ser dito para aquele que vai ouvir aquela mensagem, que vai ter afinidade, mas elas não são excludentes. Todas elas são interligadas. Na verdade, elas vieram para ser juntas, como um quebra-cabeça, e não para poder cada um criar a sua. Nós, humanos, né, agarrados a essa questão de, não, que eu tenho uma crença, essa crença vai morrer comigo e eu estou certo, é que nós bagunçamos o coreto todo. Então, eu acredito, sim, que todos nós temos a possibilidade, desde que nós nos permitamos, a mudar de opinião, a se colocar na posição de questionar. Quantas vezes é muito mais cômodo para mim, em vez de eu buscar, por exemplo, visões, pontos de vistas diferentes e criar o meu próprio ponto de vista,
e ter o meu conhecimento, e aí tá, eu plantar sobre mim mesmo, isso dá trabalho. Então é mais fácil o quê? Eu leio ali o que alguém fala, acredito no que ele fala, eu não busco a confirmação daquilo e pego aquilo como uma verdade. Então, a própria vida, ela vai nos colocando essas opções da gente tendo a oportunidade de mudar o nosso ponto de vista, de adicionando conteúdo. Porque foi o que Paulo fez. Paulo, a gente vê também quando não demonstra muito no Ato dos Apóstolos, mas se a gente pega lá Paulo Estevão do Chico, a gente vai conhecer um pouco mais a história de Estevão. Estevão também, em sua jornada, ele utiliza, até que ele foi abandonado, que foi cuidado, aí eu estou narrando o fato que está no livro, e que foi cuidado lá na Igreja do Caminho, e que ele teve os contatos aí com os ensinamentos de Jesus, ele estava ali ansiando aquele Messias que ele buscou aonde? Lá no Antigo Testamento. Então, o que ele fez? Ele atualizou aquela crença. E tudo aquilo que ele estudou foi o que foi útil, juntou aquilo que ele já tinha, mais esse novo conhecimento, e fez com que ele fosse um exímio pregador, né, um grande divulgador, um grande plantador de sementes aí da vinhedo, né, da plantação do Mestre Jesus. Então, ou seja, mudar, ela não é uma vergonha eu mudar, aquilo só vai me acrescentar. Então, foi por isso que eu escolhi compartilhar com vocês essa noite esse conhecimento que eu adquiri aí há poucos dias através desse livro. Pode falar, Fred. Então, só para deixar claro, porque talvez essa pergunta você respondeu, mas ficou muito assim, não vago, mas ficou muito sem uma frisada. Então, aquilo que acreditamos é o que devemos seguir. É então o correto, por assim dizer. Ok. É uma pergunta, desculpa. Então, aquilo que acreditamos é o que devemos seguir? É então o correto, por assim dizer? Aí, essa questão da crença é aquilo o que nós fazemos hoje, né? Aquilo que nós acreditamos. Então, nós devemos fazer aquilo que nós acreditamos. Aí eu vou responder, sim, nós devemos. Agora, nós não podemos deixar de sempre ter o crivo daquilo que é moral a gente fazer. Eu posso ter uma crença em algo que não seja, que não vai trazer para mim boas consequências. Então, eu vou deixar isso bem claro, porque, assim, eu preciso de estar revendo a minha crença se aquilo está de acordo com o que nós aprendemos, ou que vai estar ligado à nossa evolução material, daquilo que não vai prejudicar o outro e não vai prejudicar a mim, porque quando a gente fala de crença, essa palavra ela é muito aberta, né? Então, para a gente deixar claro que a gente precisa de seguir aquilo que nós acreditamos, mas não podemos nos fechar para sempre naquela crença. Nós precisamos sempre ter a condição de estarmos abertos a atualizar essa nossa crença. Teve uma pergunta, Léo, e assim, relativamente um grupo de perguntas boas, um grupo de perguntas bom. Vamos lá. Fazemos essa semeadura mesmo quando não expressamos. Desculpa. Fazemos essa semeadura mesmo quando não nos expressamos com amor, mas veremos ensinamento? Deixa eu ver se compreendi. Que nós fazemos uma semeadura quando não, como que é? Nos expressamos com amor, mas vermos, eu acho que quis dizer assim, veremos ensinamento? Eu não compreendi muito, não. Lê de novo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se essa pessoa quer formular a pergunta. Eu vou fazer outra perguntinha. Tá bom. O que dizer da fala de Jesus que dizia que não devemos lançar pérolas aos porcos? Vamos lá. Nós devemos compreender que todos nós temos o nosso tempo nós temos o livre-arbítrio.
Quando Jesus utiliza essa palavra, não devemos lançar peras aos porcos, eu compreendo muito na relação do respeito para aquilo que a pessoa quer. Então, ou seja, do que adianta, eu vou dar um exemplo, sabe, dentro da minha própria família. Meu irmão, por exemplo, mais novo, nada na cabeça dele faz ele acreditar no plano espiritual da forma como eu vejo. Então, adianta eu ficar tentando, sabe, gastar ali o meu tempo em convencê-lo ou tentar impor a minha verdade? Não vai adiantar. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando aquilo que tem de melhor em mim, meu amor, meu carinho, e não está sendo nada. Por quê? O porco consegue entender o valor de uma pérola? No exemplo de Jesus, ele não consegue. Então, aquele que não quer ouvir, ele não vai dar o devido valor àquilo que você quer falar. Então, isso, para mim, está a importância da gente entender e respeitar o momento de cada um. Eu não posso impor a minha verdade. Aí, eu não posso me encher de que, não, eu estudei, eu tenho 6 anos que eu estou na fraternidade. Acho que se eu for colocar de horas de estudo, né? A gente estuda 1 hora por 2 horas por semana, vezes quantidade de semana que tem no ano, puxa, eu já tenho lá 3.000 horas de estudo que eu estou escutando falar. Então, eu já tenho propriedade para afirmar para aqueles que ainda não acreditam que o Espiritismo é a salvação. Eu posso fazer isso? Não. Eu tenho que respeitar se a pessoa está preparada para ouvir aquilo, se a pessoa não está preparada, se ela quer ouvir ou se ela não quer ouvir. O máximo que eu posso fazer é utilizar da parábola do semeador, a semeadura que eu vou fazer para ele é, da minha vida, ele vai olhar, através das minhas ações, se eu estou convivendo de acordo com aquilo que eu estou falando. E aí, muitas vezes, ele vendo o meu comportamento, sei lá, as coisas que eu faço, e em algum momento, ele pode chegar assim, tenho te observado muito tempo, agora eu quero entender um pouco o que você fala, porque tem muita coerência com o que você fala, com o que você faz. E aí, sim, ele pode ter a oportunidade de a gente poder falar. Então, nós precisamos falar para aquele que quer ouvir. Senão, é dar pérolas aos porcos. Esse é o meu entendimento. Mas o Anderson levantou a mão, pode ser que ele traga uma visão diferente da minha e eu consiga aprender um pouco mais com ele. Não, que isso, concordo inteiramente com o que você falou, né? Você brilhantemente colocou que é respeitar o tempo de cada um. E aí eu vou lembrar de um exemplo, até que eu já ouvi lá na nossa casa, né? Muitas vezes uma pessoa, quando vai lá, eu digo para ela, né? E é um dos ensinamentos também que a gente tem, né, que a pessoa ela tem que se responsabilizar muito por aquilo que ela está passando, né, ela tem a responsabilidade sobre a vida dela. Porém, como uma pessoa está muito desesperada, né, será que ela tem compreensão de que ela precisa se responsabilizar pelos problemas dela? Se ela for na nossa casa, ela vai sair correndo de lá. Então, muitas vezes, o que ela faz? Ela procura igreja evangélica. E aí o cara vem cá, meu irmão, nós vamos fazer uma oração por você aqui para que esse problema suma. E assim, é o que ela precisa naquele momento, né? Então, eu acho que essa frase de Jesus ilustra muito bem esse tipo de situação. Muito obrigado, Léo. Falei que a gente sempre aprende, sempre tem um exemplo para trazer para a gente. Então, assim, e nós devemos entender, e aí a gente pode pegar uma outra fala de Jesus, que na casa do meu pai há muitas moradas, então a gente pode, esse é um versículo que nós podemos utilizar dentro do nosso conhecimento espírita, né, de muitas formas, mas uma das formas que a gente pode colocar agora é exatamente que há uma casa para cada um dos seus filhos, casa no sentido de entender, então são aqueles que necessitam se eles necessitam de ir na igreja evangélica, eles vão, se eles precisam ir na igreja católica, eles vão, se precisa ir numa sinagoga, eles irão, se eles precisam ir num templo budista, eles vão, enfim, Deus prepara a mensagem para cada um no nível de entendimento que aquela pessoa é capaz de ouvir.
Então, quando a gente olha a palavra ou a criação, nunca vai ter pérolas aos porcos. Por quê? Porque cada um vai estar no seu nível de entendimento. Então, assim, nós podemos ver por tudo isso quanto a criação é perfeita. Pode seguir, Fred. Temos o direcionamento daquela pergunta que eu fiz e que você falou que ficou assim, você não entendeu, né? Isso, então agora vamos lá. Olha só, na verdade, ficou muito legal porque foi assim, desejaria saber se mesmo quando somos violentos, agressivos e rudes, mesmo nesses momentos, conseguimos ver amor. Isso é muito bom, porque, assim, existe uma... Eu já falei isso algumas vezes, talvez eu possa ser repetitivo, mas eu aprendi muito num curso de neurolinguística que eu fiz, quando ele dizia que, por trás de um comportamento ruim, sempre existe uma intenção positiva. E aí, assim, o exemplo mais claro que eu fico brincando, né, que aconteceu comigo, isso é verdade, a Anne está aqui que não me deixa eu mentir sozinho, que o homem tem mania, por exemplo, de deixar a toalha molhada em cima da cama, né, ou a bermuda espalhada pela casa. E aí você faz uma vez, você faz duas vezes, ela vai lá, pega com paciência, guarda na terceira vez, ela já vem com um porrete, né, para poder nos educar. E aí, ou seja, vamos imaginar que ela tem uma explosão ali. Ela não está sendo rude, né? Não foi ali, ou talvez, né? Depois de tanto de eu encher a paciência dela, não aguentou mais. Só que qual era a intenção positiva dela por trás daquele comportamento que a gente pode julgar não adequado? Ela queria que eu deixasse a casa organizada. Então, quando eu aprendi isso, eu sempre olho, quando as coisas chegam, procurando esse viés do que tem de positivo, do que aquele comportamento quer me mostrar de positivo. Então, e nós devemos entender do lado de cá, que ele colocou, quando nós somos, nós hoje temos a consciência de que nós somos seres em evolução ainda. Então, em determinadas opções, eu vou ser o ser mais amoroso da face da Terra. Mas naquela que eu preciso realmente aprender a ser amoroso, ela vai despertar aquele ser que está ali adormecido dentro de mim, para que eu coloque ele para fora, para que eu tenha condições de conhecê-lo, e a partir daí ter condições de me relacionar com ele, de me equalizar com ele, e mostrar para ele que eu posso ser um ser humano melhor com a companhia dele e ele tendo mais educado. Então, esses comportamentos que nós temos ao longo da vida, eles são exatamente as opções que nós temos de aprendizado. Sem eles aparecerem, nós não iremos aprender, nós não iremos evoluir. Por isso nós temos essa sucessão de vidas, essas sucessões de vidas, é que a cada vida nos é oportunizado de aqui na matéria tratar todas essas mazelas do nosso espírito que nós viemos trazendo das encarnações passadas, e algumas conquistadas nessa encarnação. Eu gosto sempre de frisar isso, porque nem tudo que acontece na nossa vida hoje é fruto de que eu vivi na minha encarnação passada, também são fruto das escolhas que eu fiz durante esta encarnação. Então, sim, existe sempre o amor de Deus por trás desses nossos comportamentos, a fim de que a gente possa revê-los e aprender com eles, né? Jesus, sabiamente, mais uma vez, disse nas suas parábolas, né, nos seus ensinamentos: ai daquele de cometer o escândalo, mas o escândalo é necessário. Então, sigamos a vida aí e vamos aprendendo com os escândalos dos outros, com a observação, né? A gente aprende na observação, e aqueles que a gente não evitar, nós iremos aprender com os nossos. Posso perguntar, Léo? Pode? Olha que pergunta legal. Quero servir, mas não quero ir nos lugares difíceis. Meu trabalho será invalidado? Deus aceitará? Deus aceita todo o trabalho. O fato da gente se colocar à disposição de trabalhar já vale alguma coisa, a gente está saindo da inércia. Mas o que é legal do trabalho é que, quando a gente não gosta de executar determinada atividade,
Mas o nazareno, como diz, vou voltar, né? Porque isso é sempre a expressão da minha esposa Anne, ele é muito maroto naquele sorriso dele. Então, ele coloca a gente para poder fazer as coisas que a gente não gosta, que a gente gosta um pouco. Aí ele vai entrando, daqui a pouco a gente está em um lugar que a gente nem imaginava. Vou falar assim, eu nunca farei disso. Né? Por isso que a gente geralmente fala assim, eu nunca diga nunca, porque a gente acaba fazendo coisas que a gente nem imaginava, porque a gente vai se imbuindo do trabalho, como é dito na fraternidade, né, o trabalho é maior do que tudo, aí quando a gente compreende a grandeza do trabalho, a gente nem se importa mais para onde a gente vai, a gente só quer trabalhar. E muitas vezes vira depois um grande desafio, não, toda vez que é um lugar que eu não quero ir é porque onde eu preciso estar, porque ali está o meu aprendizado. Então, a gente não tem que forçar ninguém a ir aonde não quer, mas a minha experiência pessoal, das coisas que eu vivi, me mostraram isso, que os lugares que eu jamais imaginei que eu fosse gostar de ir, em função do trabalho que a gente abraça, a gente acaba indo e acaba vendo que aquilo não era aquilo tanto que a gente imaginava, que aquilo que a gente criou. Então, eu acho que é uma questão de tempo, uma questão da gente se colocar à disposição, a gente acaba chegando aonde a gente precisa ir. Pode passar para a próxima. Tem mais. Tem mais Olha, quantas? tem mais, uma, duas, três. Então, tá bom. Olha só. Por que Paulo pede silêncio para falar? Vamos imaginar, né, que nós queremos, vamos se colocar no lugar de Paulo. Né? Imagina se tivéssemos todos nós aqui, todos com o microfone ligado e todo mundo falando ao mesmo tempo. Nós não iríamos conseguir ouvir, entender. Mas eu vou imaginar um pouco além do que quando Paulo pede silêncio. Nós estamos olhando este curso sobre a visão espírita. Então, nós estamos olhando, né, do que a espiritualidade como acompanha. E aí eu vou trazer para o nosso cotidiano. Se nós estamos com a nossa mente falando muito, nós iremos conseguir ouvir aquilo que nós precisamos, aí nós já entendemos que nós temos mentores, nós temos uma espiritualidade, ou vamos passar além disso, como de uma forma geral, nós vamos colocar tudo na conta de Jesus. Nós vamos conseguir ouvir aquilo que Jesus quer nos falar, se nossa mente estiver barulhenta? Me respondam. Talvez um pouco de ruído, não vamos escutar todas as palavras, vamos escutar a mensagem um pouco truncada. Então, eu acredito que quando Paulo pede para fazer silêncio, além do silêncio ali de que todos deveriam ter uma conversa danada, né, para que todos, mas era que a gente focasse naquilo que a gente precisa ouvir. E aí, como a minha proposta lá no início era que a gente trouxesse isso muito também para o autodesenvolvimento, muitas vezes nós precisamos silenciar a nossa mente para que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir da nossa intuição, daqueles que estão em nossa volta no plano espiritual que querem nosso bem. Muitas vezes vai vir de que eu preciso ligar para o Anderson. Dá vontade danada de falar com o Anderson. É o quê? É uma intuição que está me chegando para que eu possa ligar para ele. E ele está ali já pronto, porque também já foi, né, intuído de que eu ligaria, que precisaria de falar determinado, que ele me falaria determinado assunto. Ele pode não saber disso, nem eu saber disso, mas por que houve essa conexão? Porque eu me permiti, eu silenciei a minha mente. Então, por isso que hoje a gente vemos as práticas meditativas ganhando tanta importância, que é exatamente para isso, para que a gente faça contato com a gente mesmo, que a gente deixe esse barulho externo e a gente possa ouvir a gente. Eu faço um desafio a todo mundo, que uma vez eu li isso num livro e eu parei assim, cara, é verdade. Aí foi logo quando eu entrei na fraternidade e comecei a minha jornada ali de médium, e aí tá, não, como que eu faço, né, para poder entender melhor os espíritas, que né, todo mundo quer, né? E aí no livro assim, falava assim, você consegue ouvir as batidas do seu coração?
Aí eu falei, caramba, se eu não consigo ouvir as batidas do meu coração que está dentro de mim, como que eu vou escutar o plano espiritual? Então, é esse silêncio, essa contemplação que Paulo nos diz, faça silêncio. Então, ou seja, vamos calar todo esse barulho, esse ruído que tem externo e vamos voltar para o nosso interior em busca de estabelecer conexões com aquilo que a gente aprendeu durante o dia, com uma leitura edificante. Nós precisamos desse momento contemplativo para que a nossa mente ela não só absorva todos os conhecimentos e todos os aprendizados, mas que a gente possa refletir, possa principalmente ouvir aquele que quer nos falar e quer nos direcionar. Léo, vamos lá. Qual a importância do jejum, preceito, abstinência na vida do cristão? Bem, a gente vê esse negócio, a gente fala de preceito, né? Aí naquela época o povo jejuava muito. E o que é o jejuar? Naquela época, o jejuar era você se abster de se alimentar, de você ficar em jejum. Com o objetivo de quê? De se purificar, de estar com o corpo limpo. Trazendo para os dias atuais, desse novo aprendizado, da gente entender hoje a força e a magnitude que tem o nosso pensar, aí eu convido vocês a fazer a refletir comigo. Adianta eu jejuar materialmente, ou seja, deixar de me alimentar fisicamente, mas os meus pensamentos não estarem conectos ou em coerência com o meu jejum, ou com o objetivo do meu jejum material? Então, tão importante como... E aí nós entendemos, por exemplo, nós da fraternidade, vou usar a palavra preceito aí, mas como a orientação, todo médium que entra na Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, nós recebemos uma orientação, que eu vou compartilhar com todos. Nós não devemos beber bebida alcoólica, nem comer carne vermelha, nem nos prender a pensamentos não tão edificantes nos dias que antecedem o trabalho na fraternidade. E me digam por que isso? Em função da nossa sintonia, da equipe espiritual que vem trabalhar com a gente. Então, seja, este jejum, este preceito, todas essas palavras que você disse aí que eu não gravei todas, elas servem para quê? Para nos prepararmos para o nosso trabalho. Só que essa preparação, hoje nós compreendemos que ela não é só uma preparação material, mas também uma preparação mental dos nossos pensamentos, da educar. Lembra lá do orar e vigiar, que Jesus também nos colocou? Parte disso. O orar e vigiar também é o quê? É um jejum mental. Então, eu entendo dessa forma. A utilidade disso nos nossos dias atuais é estabelecer essa conexão. Por exemplo, a partir do momento que eu não faço o consumo de bebida alcoólica, que eu consigo controlar os meus pensamentos, isso vai fazendo o quê? Nós já estudamos aqui, ou vocês podem ver isso em várias literaturas, nós somos o quê? Energia que tem frequência e vibração. Então, ou seja, nós vamos aumentando o nosso padrão vibratório. Com o aumento do nosso padrão vibratório, a gente consegue alcançar o pensamento de irmãos que estão mais além da gente. Então, a gente não consegue ficar igual. Então, o que acontece? Ele quer falar com a gente, ele baixa dele um pouco, e a gente precisa subir o nosso um pouco. Então, essa preparação do perfeito, jejum, esse negócio todo, nada mais é do que essa preparação. E a gente vê isso no início deste capítulo. Os apóstolos, eles estavam orando e jejuando. Então, o que? Eles estavam se preparando para poder receber estas orientações. Então, é assim que eu entendo. Anderson? Eu vou trazer mais um outro caso prático aqui da nossa vida, né? Muita gente, depois do carnaval, costuma fazer um jejum, né? E aí uns falam, durante esses 40 dias eu não vou beber,
eu não vou fumar, eu não vou comer carne, eu não vou comer chocolate. Quer dizer, as pessoas já identificaram aquilo que elas não precisam, mas elas não conseguem descartar. Então, elas fazem esse jejum até como uma forma, um motivo para conseguir fazer isso, né? Porque no dia a dia elas não conseguem ou não querem se livrar disso, mas o fato delas quererem fazer jejum, eles já identificaram que aquilo não é interessante para a vida deles, né? Então, eu trago essa reflexão aí, justamente para quem, às vezes, quer fazer esse jejum, né, depois do carnaval, eu quero largar a bebida durante 40 dias, eu quero parar de fumar. É porque vocês já identificaram que aquilo não serve para vocês, mas vocês precisam de um motivo, às vezes, para ter essa força, né? Obrigado. Isso aí. Muito bem lembrado, né? É a época da quaresma, né? Os 40 dias, né? Depois aí do carnaval, que vão anteceder, né? A Páscoa de Jesus. Então, assim, aí você vê, né? É um costume que veio da Igreja Católica, né? Dos primeiros cristãos e que permanece até hoje e nos é muito útil. Muitas vezes, realmente, nesses 40 dias, a gente descobre que a gente não precisa daquilo que a gente estava querendo se livrar e podemos ter uma vida diferente, né? Valeu, Anderson, pela colocação e pelo ensinamento. Fred? Léo, eu tenho mais duas perguntas, né? Na verdade, uma pergunta e uma fala. Mas a pergunta é a seguinte: por que Paulo investia tanto nos gentios? Já que os judeus sempre falam tão mal desse povo, no caso os gentios, se fosse hoje em dia, seriam os cancelados da internet. Eu só li a pergunta do jeito que me mandaram. Bem, acredito volto eu lá, né, nos pensamentos de Paulo, que ele deve ter olhado, né, quando questionaram Jesus, né, por que Jesus andava com aquele povo lá todo excluído, e Jesus falava que ele veio para aqueles que necessitavam, e não para aqueles que já tinham, né, o médico veio para os doentes, não os que estão curados. Então, eu acredito que Paulo deve ter escutado o negócio de Jesus e deve ter olhado assim, bem, quem é o povo que está mais precisando, né? São aquele povo que não tinha crença nenhuma, porque parte dos gentios era o povo que era pagão, que acreditava, tinha aquela pluralidade de deuses, né? Os antigos egípcios, por exemplo, quando o povo saiu lá que Moisés libertou o povo judeu, para você ter ideia, o povo judeu naquela época era um povo que acreditava muito na cultura egípcia. Então, Moisés teve um trabalho danado ali para conseguir converter todo mundo ali um tempo para acreditar no monoteísmo, um Deus único. Então, os judeus já vieram dessa área. Então, Paulo viu que ele precisava de expandir, né? E aí volto, né? A missão dele, ele deve ter sentido isso ali no seu íntegro, né? No seu interior, nesse momento dessas orações, desse jejuando, que ele entendeu, eu preciso expandir as fronteiras do cristianismo e levar além dali do círculo, né, onde estava ali, onde Jesus estabeleceu o seu território. Jesus, olha que ele andou bastante ali dos arredores, né? Mas levaram. Então, hoje, nós precisamos fazer a mesma coisa, levar, né, a todas as pessoas a boa nova, aquilo que nós acreditamos, o nosso exemplo. Esse negócio de cancelar da internet, eu acho que eu estou meio por fora, eu não conheço esse termo, não. Você sabe o que é, Anderson? Eu sei que é o nosso cara high-tech aí. Não é quando alguém faz alguma coisa, algum comentário que a maioria da população desaprova, né? Aí o pessoal diz que ele foi cancelado, todo mundo começa a boicotar, falar mal. Hoje em dia eu costumo falar o seguinte: para você ser cancelado não precisa muito, não, basta você pedir o Uber hoje em dia, né? Que o nego já lhe cancela na hora, né? Foi cancelado 2 vezes. A Anne dizia que foi usar o Uber, foi cancelado 2 vezes, né? Então, mas enfim, então, assim, como você disse, hoje nós estamos com essa explosão dos meios de comunicação, né, a facilidade de você ter acesso, e hoje todo mundo pode opinar na vida de todo mundo, tanto que você coloca hoje um Twitter, o cara vai lá e escracha a gente, outros concordam, outros não concordam. Então, o direito de opinião, nunca acho que foi tão exercido na era da humanidade como é agora. Então, todo mundo concorda, discorda, e principalmente, né, a pessoa passa a ser especialista naquele assunto. A gente volta na questão do saber, de como colocar. Então, assim,
nós temos que ter, assim, e se a gente for ver, né, não só a missão de Paulo, mas de todos os apóstolos, eles eram portadores da Boa Nova, eles receberam direto da fonte primordial, né, que foi Jesus, e eu faço a pergunta, eles eram, em todos os lugares que eles iam, eles eram bem recebidos? Não, né, eles eram geralmente sempre cancelados, né, então, ou seja, precisava de ter a persistência, né, a coragem de continuar. É o nosso cotidiano hoje. Nós somos convidados o tempo todo a continuar firmes naquilo que nós acreditamos, a exercer a nossa fé, independente da opinião alheia ou não. Então, assim, Paulo enxergou nos gentios, e aí Claudine está dizendo ali, eu acho fantástica a passagem das sementes lançadas em vários solos, pois é a melhor comparação das diferenças, amadurecimento e tempo de cada um. O solo não é ruim, apenas não está adubado o suficiente. Então, ou seja, existem muitos solos para que a gente possa semear. E eu acredito, especificamente, como foi a pergunta falou de Paulo Gentil, Paulo deve ter olhado e falado assim, olha que terreno fértil que eu tenho para poder propagar a Boa Nova. E assim foi, e teve sucesso. Pode continuar. Ô, Léo, você acabou lendo a fala que eu ia ler, mas não tem problema não. Mas olha só, eu acho interessante o que você está trazendo para a gente, no sentido de a gente tentar desmistificar um pouco, porque a gente sempre fala de Paulo, as viagens de Paulo. Alguns livros, alguns autores que mexem com essa situação falam que Paulo fez 3 viagens, outros falam que Paulo fez 4, mas a gente não vai ficar preso a isso. É legal a gente lembrar que essas viagens que Paulo fez não era uma viagenzinha de ir ali, ficar 2, 3 dias e voltar. Paulo saía fazendo um círculo muito grande. Ele parava em Efésios 3 anos, fundava uma escola, ia para não sei aonde, ficava mais 4 anos, ficava fazendo essas voltas todas, mas sempre volta, como você mesmo falou na palestra, com propósito, com objetivo de disseminar a palavra de Deus, né? E assim, é muito interessante, eu acho que talvez você toque nisso, que nós, nesse vai e vem reencarnatório, e até mesmo numa única encarnação, se a gente pensar direitinho, a gente faz essas viagens, né, Léo? Um pouco mais limitado, porque não tem aquela necessidade antiga, também se tivesse, ia ser complicado, porque eles levavam pancada, literalmente, eram apedrejados, né? Tem a história que fala que Paulo foi apedrejado uma vez, numa dessas viagens, e o pessoal achou que ele estava morto, e por acharem que ele estava morto, ele conseguiu se levantar e sobreviver. Essa foi na segunda viagem que o pessoal fala. Mas e nós, cara? Nós não fazemos essas viagens constantes anunciando aquilo que nós temos e o que nós acreditamos, como você vem trazendo, a todo momento, em cima de mudança, não de mudança de valores, mas de aquisição de valores? Hoje nós fizemos, assim, né, uma viagem, por exemplo, nós estamos viajando lá para Portugal, né, Moema? Em Portugal que você está? Então, ou seja, né, nós estamos numa missão intercontinental, né? Quem diria que, né? Isso foi um advento muito bom. Moema sempre quando vem, né? Quando eu a conheci aqui na casa, estava morando no Brasil, depois foi embora. Então, ou seja, olha a oportunidade que nós temos de reatar nossos laços à distância e propagar essa mensagem que Paulo poderia fazer, né? Hoje, se Paulo tivesse aqui, faria do seu sofá de casa, né? Ou seja, iria atingir milhões de pessoas. A Enif gosta muito, as pessoas mais antigas irão lembrar dele, e as mais novas pode ser que não conheçam, mas tem um ator aí, seu Ari Fontoura, né, que nessa pandemia ele se redescobriu através do uso da internet. Acho que, eu não sei, nunca vi ele falar, mas acho que a pandemia acabou despertando algo nele, acho que a alegria de viver, de uma forma que acho que ele não tinha, né? Então, ou seja, hoje nós fazemos essas viagens intercontinentais que Paulo fazia, mas através dos recursos de internet. Se a gente for colocar, aí volto, trazer essas viagens para o meu pessoal, a cada encarnação não deixa de ser uma viagem que a gente vai aprender, né? Porque o grande legal dessa história toda, apesar dos Atos dos Apóstolos não narrarem isso, mas eu fico imaginando a quantidade
de aprendizado que Paulo teve para a sua vida particular ao longo de cada viagem dessa, cada escola que ele fundou, a pregação, as experiências, um lugar não funcionou, e chega no outro, tem que funcionar. Então, ele também foi se aperfeiçoando ao longo desse tempo, porque a nossa visão não é, nossa missão aqui não é a gente vir para que a gente também se melhore. Então, as viagens dele não fez bem só às pessoas onde ele se manteve, mas fez bem principalmente para ele. Ele também levou um legado muito grande ao longo da sua caminhada, né, suas jornadas intercontinentais. Então, eu sempre brinco, assim, né, com as pessoas que eu conheço, que às vezes a gente vai comentar sobre Jesus e os primeiros apóstolos, né, os primeiros cristãos que estão ali no Atos. A gente vê só a vida dos apóstolos, mas também tem dos outros cristãos que não estão ali, que sofreram tantas perseguições. Hoje, ser cristão é muito fácil. Naquela época era muito difícil, né? Você ter coragem de sair, de andar igual Paulo. Né? Você sai, imagina a gente sair daqui lá para, vou botar o lugar mais perto, né? Lá daqui no Rio de Janeiro andando. A gente viu depois, né, Anchieta nos passos aí caminhando, né? Saindo pregando da mesma forma. Então, ou seja, é muito amor por Jesus para nos levar a fazer isso. Então, ou seja, é um grande exemplo para nós, quando a gente se sentir acomodado, a gente lembrar desses iniciáticos aí, né, desses que iniciaram essa caminhada apostólica, de quanto que esses caras sofreram, e a gente hoje não sofre nem, como diria um amigo, nem um dedo mindinho, né, do que eles passaram, e a gente se coloca. Então, como Jesus veio trazer principalmente no seu exemplo, né, o exemplo de trabalho, de dedicação ao próximo, como uma grande ferramenta de evolução, acho que é aquele momento que a gente se sente um pouco encostado, a gente tem que lembrar dele, né? E eu acho que no Evangelho mesmo ele deixa isso muito bem claro em algum lugar. Que alguém pergunta alguma coisa para ele, ele fala, se meu pai não descansa, quem dirá eu que vou descansar, né? Então ele sempre se colocava. Isso não quer dizer que a gente tem que se exaurir até o nosso último fio de cabelo para se trabalhar, mas o que ele quer dizer é que nós precisamos estar sempre trabalhando, porque nós estamos sempre tendo oportunidades da gente aprender com aquele que a gente precisa de servir. Tem um livro da Madre Teresa que eu gosto muito, psicografado por ela. Deixa eu ver se ele está perto de mim aqui, também eu vou lembrar a frase. Tem uma parte, deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho, deixa eu ver se é essa aqui. Ela fala mais ou menos assim. Deixa eu ver assim. Aqui, ó. O Senhor, que seria Jesus, né? Ela diz assim: o Senhor não daria banho em um leproso nem por $1.000.000. Aí ela fala: eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. Isso é o quê? Trabalho, doação, amor, tudo aquilo que Jesus veio colocando. Então, Jesus demonstra isso, ele vai lá, lava o pé dos apóstolos, ele sempre coloca nessa posição, o tempo todo Jesus está, o quê? Servindo. Então, essa é a grande máxima que eu posso extrair desse dia de hoje, desse capítulo do Atos dos Apóstolos, é o trabalho incessante do semeador, da paciência de cultivar a semente, da paciência de entender que cada semente tem o seu tempo de germinar, e a gente vai olhar isso na natureza. Nós temos aí Frederico, nós temos Jeane. Quem é mais biólogo aqui nessa sala hoje? Tem mais alguém? Não, né? Então tá, mas como biólogos, cada semente também, cada planta, ela também tem um tempo diferente de germinar, não tem? Tem umas que nascem mais rápido, outras nascem mais demoradas, outras você tem que plantar em determinada altura do solo, outras precisam da luz, outras tem que ser em completa escuridão, ou seja, olha a perfeição de Deus, né? Cada um tem o seu tempo. Isso que nós precisamos entender. Quando nós nos colocamos como semeadores da palavra da Boa Nova, quando nós estamos na nossa família, que a gente, através de nossos exemplos, poxa, eu falo isso com meu filho não compreende, está no tempo dele de compreender? Não. Nós já somos filhos, depois somos pais, somos irmãos, está na sociedade, e principalmente quando a gente traz isso para o nosso conhecimento.
A cada coisa que nós estamos ouvindo hoje, ela vai fazer sentido em algum momento, pode fazer sentido agora, pode fazer sentido amanhã, pode fazer sentido daqui a 3 anos. Ou seja, nós estamos o tempo todo também fazendo a plantação em nós mesmos. Nós estamos o tempo todo jogando sementes que vão brotar, que vão germinar dentro do nosso tempo, dentro daquele conhecimento, como a Claudine diz aí, né? O solo não é ruim, apenas não está adubado o suficiente. Então, ou seja, nós estamos também nos aperfeiçoando. Então, hoje, amanhã eu já vou ser diferente, amanhã eu vou ser, daqui a 10 anos eu vou ser diferente. Aí, quando eu me preparei, ou seja, vim adubando meu solo com conhecimento, com busca, com trabalho, aí aquela semente brota. Por quê? Foi o momento dela ser despertada. Mas em nenhum momento eu fiquei o quê? Parado, eu continuei buscando, trabalhando o meu solo, porque a gente faz esses dois papéis o tempo todo, né? Eu estou melhorando o meu solo e, ao mesmo tempo, eu estou plantando. O plantio, ele é constante. É o plantio do nosso conhecimento, da nossa evolução moral, de como eu vou me portar através dos meus comportamentos na sociedade. De uma forma geral, é isso que acontece. E tem uma parte finalzinha aí que eu acho muito legal desse capítulo. Estava até conversando com o Anderson um instante, que foi ele me chamou a atenção disso, e aí eu vou realmente comentar agora no final, porque foi a chance que eu tive. Aí, Anderson, como é que as coisas são, né? Caminho para se terminar. Porque em algum momento, Paulo, nessa pregação, ele puxa os ensinamentos lá do Antigo Testamento. Ele fala, olha, você teve Moisés, que veio o povo, saiu do Egito, e depois teve fulano, teve ciclano, teve Davi, depois teve outro, ou seja, ele foi traçando toda uma trajetória das pessoas, do povo, de ensinamento, de sacrifício, que vieram até chegar a Jesus. Toda uma ancestralidade de pessoas que compõem aquilo que era aquele momento. Então, todos nós somos frutos dessa ancestralidade, como população, como habitantes do planeta todo. Então, ou seja, nós somos descendentes direto dos apóstolos, descendentes direto de Jesus, porque eles vieram antes da gente. E cada um de nós somos frutos de toda a nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos conhecimentos que é levado. Então, por exemplo, Anderson, conta aí aquilo que você me contou sobre a sua ancestralidade, né? De onde você veio, que tinha, pode falar. Acaba logo. Não, eu estava comentando com o Léo sobre essa questão da ancestralidade, porque a gente também é uma semente plantada pelos nossos avós, pelos nossos pais, né? E até quem vieram antes deles. Os meus avós, eles eram evangélicos, tanto o paterno quanto o materno. Meus pais já não eram tanto de frequentar a igreja, mas, mesmo assim, eles passaram para mim os valores que eles receberam do meu avô. E eu fui evangélico até meus 15 anos de idade, mais ou menos. Depois, por alguns motivos lá, eu acabei me aborrecendo pelas coisas que eu vi, né? Eu fiquei aí uns 13, 14 anos sem me dedicar a religião nenhuma, até que eu ingressei no espiritismo. Então, mas mesmo assim, todas as minhas decisões, elas até de buscar Deus e espiritualidade, são sementes plantadas pelo aquilo que meu avô trouxe para mim, né? Meu avô e depois meus pais. Porque o próprio espiritismo, ele está muito, não vou falar, não está muito ligado, ele é o cristianismo, na verdade, é uma forma de estudo do cristianismo, assim como as religiões evangélicas. Então, de certa forma, todos nós somos semente da ancestralidade, né? Então, eu achei maravilhoso essa questão da ancestralidade aí no Atos do Apóstolo, eu não conhecia, e eu trouxe isso para a minha vida, né? E fiz essa reflexão. E aí eu sinto muito mais orgulho também dos meus ancestrais. A gente escuta hoje, muitas vezes, falar de uma forma, né? Nós precisamos honrar a nossa ancestralidade, porque é ela que nos trouxe até aqui. Seja a nossa ancestralidade material, né? Física, características, DNA, o que nos rege, mas como também esses ensinamentos que foram plantados para a gente, que nos trouxeram até aqui. E aí, só para poder ver como que tudo realmente é perfeito, a própria semeadura é uma forma também de, né, as sementes, elas vão deixando o seu DNA. Nós plantamos uma semente hoje, ela vira uma árvore que dá infinitos frutos, e daqui a 100 anos, ela está ligada a essa primeira semente por toda a eternidade. Então, ou seja, você vê como que a criação é toda perfeita.
Então, a ancestralidade não só na nossa vida, a partir que nós somos hominais, nós somos separados, continuamos como individualidades na evolução, mas antes disso, né, dentro do próprio reino vegetal, a gente vê a continuidade da semente, a perpetuação das espécies através de geração em geração, assim como a gente também vai passando de geração em geração e vai se aperfeiçoando. Então, assim, nós devemos sempre lembrar com muito orgulho da nossa ancestralidade individual e principalmente da nossa ancestralidade coletiva, que nos trouxeram, ou seja, vieram cuidando desse planeta até agora, e também nos remete à nossa responsabilidade para frente, porque nós também seremos, em algum momento futuro, a ancestralidade de alguém. Então, eu que gostaria, já vi que não tem mais perguntas, Fred já baixou a mãozinha dele, eu gostaria muito de agradecer todas as perguntas que foram feitas, que nós possamos lembrar dessa passagem de hoje, né, desta relação da semente, da ancestralidade, de como aquilo que a gente planta, ele se perpetua, então, ou seja, todo bem que nós fazemos a alguém vai seguir a esse alguém por toda a sua trajetória evolutiva, daqui a, não sei precisar quantos milênios, mas como disse muito bem Ramatiz, todo arcanjo um dia já foi um homem, então todo homem um dia será um arcanjo. Tudo aquilo que nós fazemos de bom para alguém será levado para a eternidade, para que nós deixaremos nosso DNA naquela pessoa. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa lembrar todos os dias da nossa, sim, nós temos responsabilidades, não podemos fugir dela. E a nossa responsabilidade é construirmos melhores. E à medida que a gente vai nos construindo melhores, nós seremos melhores com quem está ao nosso redor. Para fechar essa palestra de hoje, eu vou fazer uma oração lida, mas ela me tocou muito antes, um pouquinho da preparação, que ela está nesse livro aqui, eu já falei deles alguma vez, chama Ave Luz, eu gosto muito desse livro, e no livro é uma oração que foi proferida por Jesus. Então, eu vou pedir licença para ele, que eu não tenho a magnitude que ele tem, mas vou ler porque eu achei muito bonito e aí serve para poder fechar a nossa reflexão de hoje. Então, convido a todos que fechem os seus olhos, silenciem as mentes, para que essas palavras possam ser como sementes, né, que vão, ao longo da nossa jornada, dar os frutos que nós iremos nos deliciar no futuro. Grande força do universo, permite que tua bondade nos faça bons, que tua alegria nos faça alegres, que tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que teu amor nos faça amar, e que tu, morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de vida, a gentileza em doação diária, e a caridade em gema divina que brilha em todos os nossos sentidos. Glória a ti por todas as glórias do universo, que assim seja.